Ninguém sai da mesa enquanto não terminar o trabalho. Como que vai ser uma juíza se não sabe o que é uma questão preliminar? Candidato Aline, o que é uma questão preliminar? Excelência, vamos ver essa questão. A gente já conversa sobre isso. Assinale a alternativa incorreta do ponto de vista do processo penal. A questão preliminar é um fato processual que, em sendo acolhida a respectiva lição, sempre impede que o juiz aprecie o fato principal. Correta. Está correta, porque a questão preliminar sempre impede análise de mérito. Impede análise do mérito. Impede análise do mérito. Questão preliminar, seja peremptória, seja dilatória, impedem análise do mérito. Impede análise do mérito. Ou seja, cuidado com a pegadinha, não diz que o acolhimento de toda e qualquer questão preliminar acarreta extinção processual. Essa é o X da questão. Cuidado com a extinção, porque todas as questões preliminares impedem análise de mérito, mas nem todas as questões preliminares extinguem o processo. Essa é o X da questão, doutora Aline. Excelência, todas as questões preliminares impedem a análise de mérito, mas nem todas as questões preliminares colocam fim ao processo. Essa é a pegadinha. Impedem a análise do fato principal, sim, mas nem todas acarretam a extinção da relação processual. Vamos ver? A questão preliminar é um fato processual que, sendo acolhida, sempre impede que o juiz aprecie o fato principal, mas nem sempre extingue o processo. Está correto? B. A questão preliminar é um fato processual que, sendo acolhida a respectiva arguição, nem sempre impede que o juiz aprecie o fato principal. Mentira! Sempre impede a análise de mérito. Essa é a incorreta, né? A alegação de litispendência é exemplo de preliminar processual? C. Correto, né? Você já sabe a correta é essa aqui. A alegação de litispendência é uma preliminar, ok. Tecnicamente, a questão preliminar distingue-se da questão prejudicial, correto? Questão preliminar pode ser arguída nos próprios autos, enquanto a questão prejudicial é um processo autônomo. Veja para você ver a letra D. E, né? Letra E. Questão preliminar é diferente de questão prejudicial. Questão preliminar é toda alegação que versa sobre pressupostos processuais ou condições da ação. O professor Mirabete nos ensina que ambas são espécies de gêneros, questões prévias. Apresentam características comuns, anterioridade lógica e necessariedade. Mas apresentam diferenças importantes. A questão prejudicial refere-se ao direito material e a questão preliminar refere-se ao direito processual. Também se diferem no tocante à autonomia. Somente as questões prejudiciais podem ser objeto de processo autônomo e as preliminares não, é no próprio processo. Por exemplo, falta de citação é uma questão preliminar. Não se ajuiza um processo autônomo para discutir. E outra importante distinção das questões preliminares peremptórias e questões preliminares dilatórias, excelência. As dilatórias, como o próprio nome diz, são questões preliminares que, se acolhidas, impedem a análise de mérito, mas dilatam o processo, não extinguem o processo. Se acolhidas, impedem a análise do mérito pelo juiz em incompetência, suspeição. Incompetente e suspeição. Você transfere para o juiz competente ou você transfere para o juiz que não seja suspeito. Então, ela enrola, dilata o processo, mas não extingue, mas impede a análise de mérito por aquele juiz, mas não extingue o processo. Portanto, questões preliminares dilatórias, se acolhidas, impedem a análise de mérito pelo juiz, incompetente, suspeito, incompatível, impedido, mas não extingue o processo. Porém, as questões preliminares peremptórias colocam fim ao processo. Trava o processo.
Se acolhidas, impedem a análise de mérito também pelo juízo, já que extingue a relação processual, extingue o processo, coisa julgada, a dispendência e a legitimidade de partes. Ambas, essa aqui vai extingue o processo sem resolução de mérito e aqui suspende o processo. Não extingue o processo, mas impede a análise de mérito na dilatória.